mudou-se o modelo de negócio, mudou-se a forma de trabalho, mudou-se a relação e, portanto, mudou-se também esse conceito de felicidade. As empresas que já entenderam isso, que já estão colocando isso em prática no dia a dia, estão conseguindo resultados diferenciados. Muitas vezes as pessoas acham que felicidade é só para quem está procurando autoajuda, mas não é isso. Ela é uma engrenagem importante para a sustentabilidade e condução dos negócios. Hoje eu tenho a honra de trazer minha amiga Juliana Torres. A Juliana, ela é graduada em pedagogia, ela tem pós em gestão estratégica de pessoas, educação corporativa, neurociência e comportamento e psicologia organizacional e do trabalho, com especialização em transformação digital e inovação. Atualmente ela cuida de saúde e bem-estar no Bradesco. Juliana querida, bom dia, tudo bem? Bom dia, de prazer enorme estar aqui com vocês. Ô Ju, essa coisa de fazer um monte de faculdade, assim, isso é coisa de gente de RH, né. A minha filha não trabalha em RH e tem uma porção de especializações e também, assim, não adianta, tem que ficar estudando o resto da vida mesmo, né, Ju, não tem jeito. Eu acho que hoje em dia, em qualquer lugar que você esteja, a gente precisa estar constantemente se atualizando, né. E eu sou uma pessoa muito curiosa, que gosta de entender as coisas com maior profundidade, então quando eu vou ver eu já estou em alguma pós-graduação fazendo 2 ao mesmo tempo, e assim a gente vai conectando os assuntos, eu acho que isso faz total diferença, né. Quando a gente Super. olha para essa parte de desenvolvimento de pessoas, é uma profundidade gigantesca. Então, confesso que já tenho algumas próximas pós aqui em mente já para conseguir ingressar, quem sabe o mestrado, né, mas está aqui, no meu backlog, porque realmente é algo que faz muita diferença no nosso dia a dia. E hoje o nosso papo vai ser sobre o conceito de felicidade e bem-estar relacionado ao trabalho, que parece uma coisa meio esquisita, né, quando a gente escuta à primeira vista aqui, mas a gente escuta à primeira vista é engraçado, né, quando a gente olha esse conceito à primeira vista. Hoje eu queria começar por um conceito. Eu queria que você dissesse o seguinte: qual é o conceito de felicidade? Como é que ele pode ser aplicado ao trabalho, aplicado ou relacionado ao trabalho? E aí, fazendo inclusive uma conexão com performance, né? Porque para Uhum. quem olha mesmo, falando de novo à primeira vista, parece ser um conceito um pouco abstrato, né? Pensar em felicidade e pensar em trabalho. Conta um pouco para gente. É bem comum que as pessoas, tenham essa confusão, tá, por 2 aspectos, viu. Primeiro, o que que é felicidade? Felicidade parece alguma coisa muito subjetiva. Tem até um poema que eu gosto muito, que é um poema barra música do Teatro Mágico, que ele fala, "Felicidade, disse o mais tolo, felicidade não existe", aí, "Só no sentido lato", disse, o intelectual. E aí ele vai trazendo algumas personas ali, e trazendo o que significa felicidade para cada uma delas. E na verdade é essa primeira imagem que a gente tem, quando a gente fala sobre esta palavra, que ela é uma coisa extremamente particular, que cada pessoa vai ter de acordo com o que ela dá de sentido à vida. Mas quando a gente olha de uma forma mais profunda essa temática, essa nomenclatura, a gente percebe que lá antes de Cristo, Aristóteles já estava falando sobre o que era a felicidade. Ele trazia isso num conceito de plenitude, como que eu conecto as coisas que eu acredito com as coisas que eu faço. E ele já consegue colocar isso como um florescer, que é utilizado depois, inclusive, na psicologia positiva, como esse conceito do que é a felicidade. Então é a congruência entre aquilo que eu acredito, entre os meus valores e aquilo que eu realmente consigo mostrar. Eh, Considerando inclusive o avanço das minhas próprias competências. O que que eu sou bom? Quando eu coloco aquilo que eu sou bom em prática, eu me sinto feliz fazendo aquilo. E aí seja isso uma atividade laboral, seja isso uma atividade particular. E quando a gente tenta conectar a felicidade ao trabalho, parece ainda mais estranho, né, Gil? Porque a palavra trabalho, ela não vem de um conceito de ser feliz, de realização, de plenitude. A palavra trabalho, ela vem do latim, que era um instrumento de tortura. Então, como que eu conecto um instrumento, uma atividade que é vista como algo penoso, como algo que o esforço é igual a um resultado, né, historicamente pensando, com você realmente se sentir satisfeito e feliz naquilo que você faz. Isso é um conceito que foi mudando ao longo dos tempos, quando a gente olha inclusive a relação de empregado e empregador. Hoje não cabe mais aquela visão antiga de trabalho que se tinha, né, do filme Charlie Chaplin. Eu não preciso mais de alguém para ficar apertando, eu tenho máquinas que conseguem fazer isso. Eu não preciso mais de pessoas para ficar copiando e colando planilha, eu tenho automações que fazem isso por mim. Então mudou a relação, mudou-se o perfil dos empregados e assim também precisa mudar todo esse essa
essa visão que a gente tem relacionado ao trabalho, e isso é estratégico, isso posiciona de fato as empresas em um outro patamar. Perfeito, perfeito. E eu na hora que você foi falando, foi me conectando aqui na cabeça, então espera um pouquinho. Não é que essa definição de trabalho, né, vir do latim é tripalium, né, se não me engano a palavra que é de Isso, tripalium que veio o trabalho. exatamente. Então assim, o trabalho será uma tortura se por um acaso eu for pago para poder fazer uma atividade que não esteja, vamos assim dizer, conectada dentro de mim. Se eu tenho uma coisa dentro de mim que eu faço, que está conectado àquilo que está fora de mim, então eu meio que encontro o meu espaço, né, dentro do universo, né. Acho que o Aristóteles dava mais ou menos essa dica, né, de que, somos todos parte de um cosmo e cada pessoa, cada coisa do cosmo tem a sua função específica, né. Mas você tem que encontrar, né, você tem que dar um jeito de encontrar, afinal de contas, o qual que é a sua parte dentro do universo. E eu acho, né, Ju, e aí eu falo isso com alegria, que tanto eu quanto você, a gente encontrou, né. Você faz uma coisa aí no banco que você gosta, eu faço uma coisa aqui na Tindiri que eu adoro, e eu posso dizer, eu digo isso com orgulho, que eu tenho felicidade no meu dia a dia, né. Imagino que você também. Então espera um pouquinho. Então significa que é possível ser feliz no trabalho, né. Então por que que as pessoas ainda se espantam tanto, né, de associar felicidade e trabalho? Imagina, Ju, você vai fazer uma palestra, né, para 500 pessoas, eu não digo no Bradesco, podia ser em qualquer empresa, né. Gente, o tema vai ser felicidade. As pessoas que vão assistir, elas vão, ter uma certa estranheza, né. Por que que você acha que isso ainda acontece, né? Será que as pessoas não têm autoconhecimento para se achar? O mercado de trabalho judia? Conta um pouco mais. Olha, eu acho que tem um pouco de tudo isso, mas tem muito uma questão histórica, né. Até mesmo da forma com que a gente aprende as coisas. O nosso cérebro ele é programado para criar caminhos de acordo com aquilo que a gente tem acesso, de acordo em como a gente interage com o mundo. Então imagina, você lembra a primeira vez que você pegou uma caneta? Eu olha, eu acho que eu não lembro exatamente quando, mas eu me lembro da estranheza de conseguir pegar a caneta. Então, possivelmente quando você pegou a caneta pela primeira vez falaram: "Não, o bebê não pode pegar a caneta, né, machuca, faz dodói". Mas lembrar o exato momento que você viu algo pela primeira vez é muito difícil, porque o nosso cérebro ele encontra caminhos. Ele guarda aqueles conhecimentos que são importantes, criando redes neurais para que esse conhecimento se fortaleça que faça parte do seu comportamento, e aquilo que não é importante você vai esquecer, e esquecer é tão importante quanto lembrar. E ao longo do desenvolvimento da sociedade, a gente vai formando esse conhecimento também coletivo. Então, muitas vezes a gente não para se questionar o porquê realmente das coisas. Por que que parece impossível ser feliz naquilo que eu faço? Mas porque a gente vai aprendendo isso, né, nós os nossos pais, muitas vezes, com trabalhos mais braçais, que eram mais difíceis, que não tinha, às vezes, espaço ali para trazer, as suas habilidades, os seus conhecimentos, as suas prontidões ali dentro do seu ambiente de trabalho. Que o relacionamento era: "Eu preciso trabalhar, mesmo que seja algo extremamente difícil, porque eu preciso do salário para sustentar minha família". Então a gente tem historicamente uma relação com o trabalho que começou a mudar há pouquíssimo tempo. Então isso é algo novo, mas a gente também tem grandes histórias de empresas que valorizam a qualidade de vida, o bem-estar e a felicidade no ambiente de trabalho e tem resultados surpreendentes. Por quê, Gil? Eu comecei falando sobre como que o cérebro trabalha e guarda as informações, né? Do mesmo jeito que o cérebro vai guardando as informações, os dados que são mais importantes, a gente também cria caminhos, inclusive para as nossas tomadas de decisão, para a forma com que a gente realiza as coisas, né. E a felicidade ela está conectada com tudo isso. Eu não consigo pensar em alguma coisa diferente, eu não consigo ser criativo se eu estou com medo, se eu estou num ambiente que eu não consigo falar, eu não consigo. E hoje cabem atividades dentro de uma empresa em que as pessoas não conseguem pensar ou não conseguem fazer algo diferente, não, porque performance é justamente você conseguir agregar valor naquilo que você realiza. É você gerar valor para o seu cliente, para o seu consumidor. Então não adianta eu ficar fazendo as coisas num ambiente de pressão, onde eu não consiga pensar, onde eu não consiga me conectar com as pessoas, onde eu não me sinta segura para inovar, porque eu vou repetir as mesmas informações do passado. E aí essa empresa certamente não vai conseguir avançar. Então mudou-se o modelo de negócio, mudou-se a forma de trabalho, mudou-se a relação e, portanto, mudou-se também esse conceito de felicidade. As empresas que já entenderam isso, que já estão colocando isso em prática no dia a dia, estão conseguindo resultados diferenciados. E aí, como toda transformação, quanto toda mudança, as pessoas que forem mais rápidas, entenderem o movimento e conseguirem se adequar a ele, mais rápido também conseguem evoluir, né.
você fala aqui a palavra ambiente, né, como sendo uma das coisas mais relevantes para a gente poder construir, felicidade no lugar que a gente trabalha, né. E com o ambiente, eu acho que é engraçado que entram várias coisas aqui, né. Claro, vai do departamento que faz atração e seleção, né, ele tem que contratar pessoas que tenham uma conexão com a cultura da empresa, né, o pessoal Hum. chama de fit cultural. Isso é Uhum. fundamental, de ter pessoas que sejam diferentes entre si, mas que compreendam bem a cultura, porque promove um ambiente legal. Tem o papel da liderança, né, que é absolutamente essencial, né, de como que ele consegue extrair o melhor de cada um, como que ele consegue, criar um ambiente de segurança psicológica, né. Tudo isso acho que é fundamental para a gente construir. Então, não é uma coisa só de dentro para fora, né, é uma coisa de todos trabalhando em conjunto, com uma colaboração que seja bacana também. Pô, tá ficando bom isso aqui, tá ficando legal, porque amplia essa nosso entendimento de felicidade. Então felicidade e alegria, eles não são rigorosamente a mesma coisa, né. Qual que é a diferença, Ju, de felicidade para alegria? Entendi. A felicidade, ela tem um conceito mais profundo, porque ela é algo permanente. Ela é algo que, independente dos momentos que a gente tem, por exemplo, para eu me considerar uma pessoa que sou feliz, não necessariamente eu só vou ter momentos de alegria, porque o nosso cérebro também nem está preparado para isso, tá. Ninguém aguenta, ele entra em exaustão se ele ficar toda hora liberando os hormônios neurotransmissores de felicidade, não aguenta. Então é natural que a gente passe por alguns momentos, né, inclusive que nos provocam a sair da nossa zona de conforto, isso também gera aquela sensação de prazer: "Nossa, consegui superar esse desafio". Quando eu olho para estar alegre, né, a alegria em si, ela é um sentimento, ela é aquele momento. Então uma coisa a gente está falando de algo que é um estado com maior permanência, quando eu olho para minha vida, né, eu consigo falar: "Nossa, minha vida é uma vida feliz". Outra coisa é quando eu olho para aquele momento, agora eu estou alegre, você contou uma piada, eu dei gargalhada, estou alegre. São coisas diferentes nesse aspecto, tá? E quando a gente olha para a empresa como você bem trouxe, não adianta eu colocar na parede, aqui as pessoas são felizes, e tem um ambiente tóxico, tem uma liderança que realmente não olha para o seu funcionário, que não conhece o seu funcionário, não conhece as habilidades dele e não utiliza-se do melhor desse funcionário ali para conseguir, aproveitar mesmo e direcionar os resultados da organização. Não adianta eu colocar, né, na parede, né, que são os felizes e contratar pessoas que querem ser felizes, que acreditam em saúde e bem-estar, mas no meu dia a dia não dá tempo para que isso aconteça, né. Então a gente precisa, fazer com que essas 2 coisas conversem, aquilo que é dito e aquilo que realmente é vivido. E é engraçado como as pessoas confundem isso mesmo, né, até porque, às vezes, você trabalha num ambiente que é alegre, né, mas a pessoa não tem felicidade naquilo que faz, porque ela não consegue enxergar o final do trabalho dela, mas até o contrário, né. O ambiente é gostoso, é agradável e mesmo assim a pessoa não gosta, quer dizer, são coisas que realmente têm que ser pensadas de uma forma, diferente e às vezes nem complementar, né, até porque a felicidade também pode ser uma coisa, mais delicada, né, uma coisa mais de se sentir eventualmente até sozinho, né. Essa é uma coisa que pode ser sentida especialmente quando você tem fé, fé que pode ser religiosa Uhum. especialmente, né. Ô Ju, tem o Martin Seligman, ele é considerado o pai da psicologia positiva, né. Tem um livro muito bom dele, chamado Florescer, que eu gostaria de recomendar aqui a leitura. E assim, eu vou, cometer aqui o pecado gravíssimo de resumir aqui, o trabalho dele em alguns pilares, né. Então ele fala que a gente precisa de ter emoções positivas, relacionamentos positivos, significado, né, significado tratado aqui como propósito e engajamento, né. Então engajamento tem a ver com a motivação no sentido de você ter vontade, de fazer aquilo que você faz. Eu queria direcionar a nossa conversa para esses pilares, especialmente, mas aí eu queria te perguntar o seguinte: o que que tem que ser feito, o que que deve ser feito para que, um ambiente organizacional a gente consiga semear mais emoções positivas? Me parece que esse é um desafio gigantesco. Me conta. Perfeito. E foi excelente você ter trago ele, porque ele realmente muda o conceito da psicologia, né, de algo que cuida de doenças, que cuida de si, para olhar para o que dá certo. O que dá certo na vida das pessoas? Por que que tem gente que é feliz? O que que essas pessoas têm? E ele consegue trazer isso um pouco mais do intangível para o tangível através da ciência. E eu acho que isso é sensacional, Gil, porque um grande desafio que as empresas têm é de conseguir acompanhar indicadores.
de saúde, de bem-estar e de felicidade. E quanto mais a gente consegue colocar isso no papel, mais a gente de fato consegue medir e pensar em melhorias. Então isso precisa ser algo propositivo, precisa ser uma pauta dentro da organização. Como você falou ali da parte de recrutamento, desde o meu recrutamento até o meu desligamento desse funcionário, até a rescisão, eu preciso que a política e a cultura da empresa estejam conectadas e eu preciso ter este cuidado com a pessoa, este cuidado com a saúde, com o bem-estar, esse cuidado inclusive com a felicidade daquela pessoa que está ali presente. E aí a gente vai entrando num contexto um pouco mais profundo, porque eu estou falando aqui de estrutura. Não adianta eu colocar um evento motivacional na empresa, se no meu dia a dia aquilo não é prática. As pessoas vão sair de lá ou dentro do evento elas já vão começar a se questionar do porquê que nós não vivemos isso então, ou elas vão sair de lá motivado e vai durar 2 dias. Muitas empresas acham, Edil, que tudo se resolve com treinamento. Uma das minhas formações é em educação corporativa, né. E lá o que a gente percebe olhando o mercado é que muitas pessoas acham que tudo se resolve com treinamento, mas tem outros aspectos que eu preciso fazer dentro da empresa, quase aquela faxina que a gente faz em casa para conseguir colocar alguma coisa nova, né. Então eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso olhar a minha estrutura, eu preciso olhar como que está a minha atuação, como que são as minhas lideranças de forma mais profunda, para que esse treinamento realmente consiga fazer sentido para as pessoas. Então não adianta colocar uma placa bonita, colocar uma mesa com bilhar, não adianta, eu preciso que para além disso, talvez esse seja um pedaço, mas a parte superficial ali do iceberg, para além disso eu preciso ter uma estrutura que sustente tudo isso, que as relações sejam saudáveis, eu preciso medir essas relações também. Então hoje nós temos uma série de pesquisas e de indicadores que conseguem fazer esse acompanhamento no âmbito pessoal, e aí o Selenium traz isso também, de como que eu meço o quanto eu estou feliz, o quanto eu me sinto essa plenitude na minha vida, em aspectos corporativos também. Como que está a cultura e o clima ambiental? Como que está o comprometimento das pessoas em projetos multidisciplinares? Então, cada vez mais eu preciso conectar áreas de diferentes estruturas para trabalharem juntas. Como que está essa relação? Como que eu consigo colocar algumas pesquisas de pulsos dentro da empresa para que realmente eu consiga entender aonde nós precisamos trabalhar? E aí eu consigo ser mais estratégica, inclusive nos treinamentos que eu vou colocar, porque eu consigo ser assertivo na dor que essa empresa está sentindo. E às vezes é uma liderança, às vezes é um time que está com alguma situação ali que precisa ser resolvida, e eu preciso trabalhar isso com as demais diversas ferramentas que nós temos em RH, mas de forma assertiva. Não a todo remédio, um remédio não serve para todas as dores, né, na medicina. E no ambiente corporativo também, assim, eu preciso entender a fundo qual que é aquela necessidade para que eu consiga trabalhar em cima dela. Eu acho que esse é um grande aspecto aqui, uma grande responsabilidade das empresas e que não é uma responsabilidade unicamente do RH. São das lideranças e do negócio. Eu acho que esse é um ponto também importante. Falar sobre felicidade não é assunto só de RH, não é nem para abraçar árvore, né, porque a gente está falando de uma coisa aqui extremamente científica. A gente precisa fazer com que as pessoas realmente entendam mais com relação a isso e consigam aplicar isso também no seu dia a dia, nos diversos aspectos que elas estão trabalhando, independente da sua atuação, ali da sua forma. Eu sou de dados, tudo bem, isso também é para você. Ah, eu sou da área comercial, isso também é para você. A gente precisa começar a desmistificar algumas situações aqui, né? Quando a gente fala de psicologia positiva, de felicidade, já vem alguns preconceitos também com relação a isso. Inclusive eu tô num estudo muito grande nessa temática, fazendo um rascunho aqui, escrevendo um livro com relação a isso, que é uma pesquisa acadêmica de uma forma mais clara, assim, mais palpável, né. E bem na capa eu quero colocar, isso não é um livro de autoajuda, porque muitas vezes as pessoas acham que felicidade é só para quem está procurando autoajuda, mas não é isso. Ela é uma engrenagem importante para a sustentabilidade e condução dos negócios. Perfeito você ter falado sobre isso, né, porque, de fato, as pessoas ficam buscando a felicidade, com a experiência das outras pessoas, né. E isso Sim. é impossível, aquilo que dá certo para você não pode ser, não tem como dar certo para mim. Vivemos, dentro do mesmo mundo, mas em mundos diferentes, né, por mais, esquisita que seja essa expressão, mas é isso mesmo, né. E você tocou aqui em 2 pontos que eu queria, colocar mais luz, né. Um deles é a questão da coerência, né. Então não adianta mesmo fazer, coisas de curtíssimo prazo, né, não adianta dar uma aspirina para um problema que é mais grave, né. E Uhum. uma outra coisa fundamental, a questão de conexão, né, de conectar as pessoas, né, para que, especialmente de pessoas diferentes consigam até ampliar a sua visão de mundo, justamente através dessa conexão. E nos ambientes organizacionais isso é uma coisa possível de se fazer também. Agora, eu vou para um ponto mais delicado e Ju, daqui para frente só vai piorar.
Ô Bom, Ju, gosto assim. todas as empresas que eu conheço, inclusive a minha, têm pressão por resultados, né. E pressão por resultado vai gerando pressão, pressões psicológicas, né, essas coisas vão criando angústia, vão criando brigas entre as pessoas, né. Que a gente faz para poder driblar essa realidade, né? E acho que eu não poderia perguntar para uma pessoa melhor do que você, que cuida de bem-estar. Verdade, Gil. Eu acho que esse é o grande desafio, né. E a gente, principalmente nos momentos de pressão, a gente tem naturalmente, tá, isso é uma defesa do próprio cérebro. Nosso cérebro foi feito para proteger a nossa sobrevivência. Não mudou muito a nossa estrutura cerebral de quando nós estávamos na caverna até os dias de hoje. O que mudou é a quantidade de informação, a cultura, os desafios, tudo mudou, menos a parte do nosso hardware, né. A maquininha ali continua muito similar. O que que isso implica, Gil? Nós fazemos as coisas para nos proteger. Então, em um ambiente de pressão, muitas vezes a gente ou vai partir pra luta ou vai congelar, vai usar os mesmos instintos primitivos de antes, né. E a essa mudança nas corporações é algo muito recente. Então a gente precisa a todo momento se provocar e trazer isso para a mesa, porque senão a gente volta a agir da nossa forma instintiva. A gente volta a agir com comportamentos que já não cabem mais dentro do ambiente. Isso é aprendizado, a felicidade ela é aprendida, é um aprendizado. Então a gente precisa entender como que a gente conecta isso, como que está o meu autoconhecimento enquanto liderança, como que está o autoconhecimento do meu time, né, a minha equipe tem um alto índice de autoconhecimento, eles sabem quem eles são, o que eles querem, eles sabem como que a empresa vai apoiar eles a alcançarem o resultado da vida deles. Eu como líder conheço o meu time em profundidade, porque esse também é um aspecto importante. Muitas vezes a gente pensa em coisas que têm um custo financeiro gigante, que são estrondosas, mas a gente não olha o básico, que é: eu sei quem são as pessoas que estão aqui trabalhando comigo, e diante do movimento de pressão, como que eu consigo conectar esse movimento de pressão com o propósito também? Como que eu enxergo o valor daquilo para o aprendizado e para o desenvolvimento do meu time, enquanto empresa? Como que eu enxergo isso? A gente escuta falar muito sobre mindset de desenvolvimento, e é verdade. Se eu enxergo um momento de pressão como algo sofrido, dolorido, vai ser muito mais difícil para o meu cérebro conseguir encontrar saídas. Mas se eu já passei em algum momento, eu falei sobre as conexões neurais, né, como que a gente constrói o aprendizado ao longo da nossa vida. Então se eu já passei por um momento de pressão e percebi que o resultado dali foi positivo, olha, eu consegui solucionar um problema, consegui conectar com novas pessoas, consegui ter uma história, um case de sucesso para contar, eu vou encarar esse novo problema, essa nova pressão como uma outra oportunidade de construir um grande case de sucesso. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente está conectado com um propósito, o problema não é só um problema, é uma oportunidade de você ter uma história para contar. Uma oportunidade de você ter um desafio ali para superar junto com o seu time e sair de lá mais fortalecido. Eu acho que a pandemia nos ensinou, ou deveria ter nos ensinado muito com relação a isso. A gente revisitar onde nós estamos, encon se encontrar de frente realmente com os nossos incômodos e pensar: "O que que eu consigo tirar de melhor dessa situação? Tudo tá um caos em volta de mim, como eu consigo sair daqui melhor do que eu entrei? Como que eu consigo aproveitar esse momento para me conectar verdadeiramente com as pessoas e ajudar para que elas saiam daqui melhores?" Esse é o grande papel do líder. Ele precisa estar ali como um facilitador para ajudar as pessoas a encontrar o melhor do seu potencial, o melhor do seu desenvolvimento. E aí, juntos, com isso, encontrar as melhores respostas para esses desafios também. Não é fácil, porque o nosso cérebro vai buscar o caminho mais rápido, vai buscar as formas com que a gente já ouviu falar que é melhor ser feito, ou que a gente aprendeu, comando e controle. Mas não necessariamente assim a gente vai conseguir as melhores respostas também, né. Maravilhosa a sua resposta, maravilhosa. E aqui ficou muito claro, né, que, o tamanho da importância que ser atuar como um líder de verdade, né. E aí você vê, né, Ju, é um pecado que, 10 entre 10 empresas cometem, né. Então você tem uma equipe com 10 pessoas, quem é que vai virar líder depois? Aquele que tinha antes o melhor desempenho na questão operacional. Então você tinha 10 vendedores, o melhor vendedor vira líder, né. E só que as competências necessárias para você poder exercer liderança, muitas vezes não são daquela pessoa que vende mais. Corre o risco de você perder um ótimo vendedor e não ganhar um bom líder, né. Às vezes o cara vai cometer os pecados, que já cometeram comigo e devem ter cometido com você, né, de olhar só para o resultado, de perder a conexão pessoal.
Eu estou entendendo aqui, eu acho que esse é o ponto essencial da sua fala. O líder precisa ser especialista em pessoas, né. Qual que é o Exatamente. papel do líder? Ser especialista em pessoas, ele tem que ser gentólogo, como diz o Marcos Nascimento, um amigo muito querido meu. As pessoas quando vão trabalhar, elas não chegam no trabalho vazias, né. Acontecem coisas em todas as dimensões da nossa vida. Na medida que eu consigo compreender a vida dessa pessoa, eu consigo engajar, eu consigo conectar essa pessoa com propósito, eu consigo, passar para ele o resultado necessário de uma forma que ele consiga entender. Então eu estou entendendo aqui que essa conexão é essencial para a gente construir felicidade no nosso trabalho, né. É por aí, Ju. Exatamente, Gil. Você foi perfeito em tudo que você disse. Realmente, o líder precisa entender e gostar de pessoas e se preocupar genuinamente. Acho que esse é um aspecto extremamente importante. Para me conectar com uma alma humana, eu preciso ser uma outra alma humana, né? E esse é um ponto fundamental, porque a parte técnica a gente aprende, e aí o líder ele precisa realmente conseguir conectar com a estratégia do negócio, né. Eu posso ter um excelente técnico, mas se ele não consegue ter a visão da estratégia do negócio, conectar isso com as pessoas que estão ali para fazer essa estratégia acontecer, não adianta ele conhecer os processos e os fluxos, porque no dia a dia não é isso que o líder precisa fazer. Então ele se torna um líder extremamente operacional, e aí não consegue nem sequer apoiar o time com relação às habilidades que precisam ser desenvolvidas, como não consegue também vislumbrar o futuro para mudar o patamar de onde a equipe está. Então, as equipes hoje precisam estar conectadas cada dia mais com estratégia, independente da área que você vai atuar. Você precisa estar conectado com inteligência artificial, você precisa estar conectado com o que tem, com o que está acontecendo no mundo fora da sua caixinha, né? E esse líder precisa ter esse olhar para o futuro e conseguir trazer isso para o seu time. E só é possível fazer isso se você tem realmente uma conexão profunda com as pessoas e se preocupa com isso. Ah, mas eu sou da área X. Independente, o líder precisa olhar para as pessoas e cuidar dessas pessoas. Você foi perfeito nessa sua fala, Edil. Um outro pilar desse que o Seligman falou, está relacionado aos relacionamentos positivos, né. Aqui eu tenho uma fala assim, eu trabalhei em várias empresas, tal, e tinha empresa que eu trabalhei, Ju, que eu não tinha a menor vontade de e olha que você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa altamente relacional, né. Quando a empresa e aí eu acho que a gente volta numa fala anterior sua com relação à coerência, né, quando a empresa força, "Dá as mãos aí, vamos lá fazer", cara, aquilo fica muito ruim, né. Como é que a gente consegue fazer isso com naturalidade dentro de uma empresa e como é que você mede o impacto de relacionamentos positivos dentro do trabalho? É o que eu falei, assim, não dá para ser forçado, não dá para ser algo superficial, né. Quando a gente olha pra cultura da organização em si, a gente tem ali alguns aspectos que vão ficando cada vez mais profundos, né. E a mesma coisa quando você olha para o ser humano, uma coisa é que o que você enxerga olhando para ele, outra coisa é realmente quem essa pessoa é, qual é a bagagem dela, o que que ela traz ali. E a empresa, para se pensar nessa questão de desenvolvimento de uma cultura que seja mais colaborativa, eu preciso pensar como que eu valorizo as pessoas que estão colaborando, como que eu valorizo esses comportamentos, essas crenças, né. E é isso, não adianta eu falar assim: "Eu quero que vocês colaborem, mas eu reconheço só de forma individual, só tenho metas individualizadas. Eu quero que vocês colaborem, mas a avaliação é feita unicamente do gestor para o funcionário, eu não estou olhando o que os pares acham desse funcionário, que os outros times olham para esse funcionário". Então todo o ecossistema precisa convergir com aquilo, né. Se eu estou falando que eu quero colaboração, então os meus objetivos, as minhas metas e os meus reconhecimentos precisam ser também colaborativos, eu preciso encontrar uma forma de conseguir medir esses resultados. Por exemplo, quando eu realizo um projeto multidisciplinar, eh, dentro do modelo ágil, eu tenho papéis ali, mas eu tenho um time que está fazendo tudo isso juntos. Como é que eu olho para esse reconhecimento e consigo valorizar os diferentes papéis? Eu não posso valorizar só o líder recebe um reconhecimento financeiro, não. Eu preciso cascatear isso para que o time também receba esse reconhecimento e assim consiga se engajar também com relação a essa entrega. Então, eu preciso revisitar, Edil, todos os pilares e a forma com que eu faço as coisas dentro da organização para conseguir fazer com que tudo isso seja congruente. Se houver divergência, a gente precisa sanar essas divergências. Porque não pode ser um discurso e uma prática diferente. Senão as pessoas percebem isso e não compram. Não adianta. Se sustenta por pouquíssimo tempo. Talvez você venda isso no momento ali de atração daquele candidato.
Mas uma vez que ele entra na empresa, que ele perceber que aquilo não faz sentido, ele não se mantém ali por muito tempo, aumenta o turnover dessa organização. Então, eu preciso entender como que eu atuo realmente, como que tá, o que eu vendo com relação à empresa, o que eu acredito enquanto liderança executiva dessa empresa e o que realmente as pessoas estão fazendo. E existem várias formas de eu medir. Eu consigo colocar pulsos, onde eu olho essa cultura organizacional, eu consigo medir o sucesso dos meus projetos multidisciplinares dentro dessa organização. Então, ferramentas, hoje nós temos muitas dentro do RH. É entender como que eu olho para essa ferramenta e também trago um retorno disso. O que nós percebemos em muitas organizações é que eu tenho uma pesquisa de clima e eu tenho uma pesquisa de clima. Eu não faço nada com os resultados. A gente precisa colocar essas pautas na mesa, por mais que doa. Para conseguir transformar essas pautas em ação. E as pessoas percebendo que houve uma ação daquela pesquisa, elas se engajam em ser cada vez mais sinceras, em respondê-las de cada vez mais coração aberto. Porque existem muitos fantasmas ali na mente dos funcionários. Será que eu posso realmente ser sincero? Será que alguém vai ver e vai me prejudicar enquanto carreira? Será que vai dar algum resultado? Se eu não vou nem perder meu tempo respondendo essa pesquisa de pulso de clima, porque não vai gerar resultado para mim. Então eu preciso que tenha, esse movimento. É fácil? Não. Quanto maior a empresa, quanto mais tempo de vida essa empresa tem, mais difícil muitas vezes isso se torna, porque eu estou falando de uma mudança cultural das pessoas que estão ali presente. Mas é necessário e é possível, né. Novamente encontramos aqui a palavra coerência, né, como um dos pontos centrais do nosso problema aqui. E eu queria, repetir uma coisa que você disse aqui, porque eu acho que é de uma importância gigantesca, que é assim: "Por mais que doa". Ju, é assim, todo mundo que trabalha tem vergonha na cara, quer fazer um trabalho bem feito, né. Agora, achar que o trabalho bem feito é perfeito, aí já é um pouco demais, né. A gente tem que se Uhum. concentrar mesmo se, a gente não interessa aqui o que a gente faça, né. Tem que se concentrar naquilo que dá certo para replicar, para fazer com que sempre dê certo, e tem que pegar aquilo que não foi muito legal e tem que agir na raiz do problema, tem que escancarar aquilo. Isso é ser adulto, né. E eu fico vendo muitas vezes as pessoas, elas não querem olhar para aquilo que não dá certo, como se isso fosse revelar uma fragilidade, como se a pessoa fosse, né, separasse as pessoas dos bons e ruins, né. Então a empresa, às vezes, promove esse tipo de ambiente, né, em que as pessoas se sentem desse jeito, né. Então é preciso que a empresa não faça isso, então aqui a gente entra no ambiente organizacional, e é preciso que as lideranças tenham a consciência de que a gente tem que buscar melhora de forma continuada, né. Olha só, né, Ju, Bonito, Gil. engraçado como, a gente parece ter distanciado do nosso tema central, mas não. É que o tema central ele é muito amplo mesmo, vai até para essas coisas de melhoria contínua, né. Ô Ju, Verdade. eu tô assim, com o coração doendo bastante, porque eu vou te fazer só mais 2 perguntas aqui por causa dessa coisa Nossa, que a gente, que é ser humano, inventou, que chama tempo, né. Mas quem eu não foi que quero. colocou quem foi que inventou o relógio do sol, que eu vou agora fazer É, é uma verdade. manifestação É. contra. Exatamente, vamos lá, eu vou colocar uma sombrinha lá para fazer a manifestação. Ô Ju, eu quero falar de um assunto aqui que eu tenho certeza que você gosta muito de falar sobre, né. Como é que a neurociência contribui para a percepção ou sensação de felicidade no trabalho? Olha, Gil, quando eu Você comecei a tem estudar só você só tem 8 horas para responder essa pergunta, só 8 horas. ainda bem. Quando eu comecei a estudar neurociência, eu fiquei apaixonadíssima. E eu acho que, de verdade, isso deveria ser tema dentro das escolas, porque nós conhecemos muito mais sobre o nosso carro, como funciona o mecanismo de um carro, do que como funciona o nosso cérebro, que é a parte fundamental da nossa existência, né. E isso explica muito as coisas, muito. A neurociência ela traz uma série de contribuições, inclusive para entender como nós funcionamos, como você bem trouxe, em situações de pressão, como nós funcionamos em momento que nós nos sentimos bem, que tipo de hormônios, neurotransmissores a gente libera nesses momentos e como que ele impulsiona a nossa atividade. Isso é muito importante, até para que a gente consiga ir tirando da nossa mente tudo aquilo que não é importante e consiga trabalhar de fato naquilo que é essencial. Também é um tema muito falado hoje em dia, essa questão do essencialismo, né. E a neurociência ela traz isso. O que que é importante para o seu funcionamento? O que que é importante para que você consiga executar bem uma atividade? Hoje a gente fala muito sobre múltiplas tarefas, né, ou a gente passou por uma evolução, na verdade. Ou você era de humanas ou você era de exatas. Agora você tem que ser tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E o cérebro ele traz que
É importante que você se concentre sim nas atividades, que se você tem múltiplas atividades ao mesmo tempo, alguma coisa vai cair, porque o seu cérebro não foi feito para isso, mas que não necessariamente você precisa estar só em uma área de atuação, porque o nosso cérebro ele está o tempo todo conectando essas frentes ali para que você consiga, inclusive, lidar com os desafios mais simples do seu dia a dia. Você não consegue utilizar só um pedaço do cérebro e desligar o outro, isso não existe. E a neurociência traz para a gente esse tipo de resposta, né. Enquanto, cuidadores ali de pessoas, enquanto impulsionadores de pessoas, prefiro essa palavra, impulsionadores de pessoas, a gente precisa entender de fato como essas pessoas funcionam, como que o sentimento delas funcionam, como que elas lidam com relação à vida. E o pro quando a gente pensa em neurociência, muitas vezes parece algo muito hardware mesmo, né, as partes do cérebro, como que elas conectam. Mas tudo isso faz parte inclusive dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da forma com que a gente atua dentro do mundo. Porque o nosso cérebro ele comanda todo o nosso corpo, né, eu lembro, na faculdade que na pós, que algumas pessoas falam: "Ah, eu prefiro pessoas que exercitem a mente do que o corpo", mas espera aí, a sua mente está fora, ela tá numa caixinha, né, você tira ela, exercita só o corpo e deixa a mente de lado? Não existe, sua mente está integrada com o seu corpo. Quando você pratica um exercício, você está fazendo um bem, você está ajudando o seu cérebro a ter maior velocidade nas conexões. Quando você bebe água, você ajuda com que essas sinapses aconteçam de uma forma mais facilitada. Se você não bebe água, você tem dificuldade para pensar. O nosso corpo, ele está conectado, de fato, com o nosso cérebro, e a gente precisa lembrar disso, hein. O óbvio precisa ser dito, né. A gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar que aquela pessoa no seu ambiente de trabalho é um ser que tem suas necessidades, suas preocupações e também precisa ter um ambiente de trabalho adequado para que consiga demonstrar o melhor do seu potencial. Eu digo, durante a minha vida eu vi muitas pessoas boas, que entraram em lugares que não valorizaram o seu potencial e que se tornou, entre aspas, "um mau profissional". E que eram excelentes pessoas, e que foram para outros lugares e conseguiram florescer, né. Então, uma empresa tem essa missão de conseguir encontrar o melhor dessas pessoas e colocar dentro daquela atuação ali dentro das possibilidades. Eu fui por muito tempo recrutadora também. E você trouxe a importância do recrutamento e seleção. E de fato é isso, eu posso ter um candidato muito bom, mas que para aquela posição ele não vai conseguir performar, então eu preciso conectá-lo em um lugar que ele vai conseguir performar. Eu posso ter um candidato que está em uma etapa de desenvolvimento, então eu preciso de uma liderança que vá apoiar nesse desenvolvimento para que ele consiga ser um bom profissional no futuro. Então as coisas estão conectadas, né, o nosso cérebro, nossa mente, a forma com que a gente atua no nosso dia a dia está conectada. Eu acho que a grande chave é a gente conseguir, inclusive utilizar o que o próprio cérebro faz, né, ele tem ali vários neurotransmissores que se conectam com outros e com isso vai criando uma rede neural de aprendizado e de ação. Basicamente é isso que a gente precisa fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, conectar essas informações, conectar essas pessoas, conectar essas práticas para que a gente consiga gerar os melhores resultados também. Então a neurociência ela vem nos apoiando para mostrar que falar sobre pessoas, falar sobre desempenho, falar sobre felicidade não é algo intangível, não é algo superficial, é algo fundamental para que as empresas funcionem, porque isso faz parte do funcionamento do cérebro humano, né, a gente está falando de algo aqui básico, e é uma delícia, tipo, quando a gente tem uma teoria e a gente consegue comprová-la cientificamente. A gente consegue entender que há aspectos cerebrais que conversam diretamente com aquilo. Porque aí a gente sai de um achismo, e muitas vezes pensam que o RH está baseado em achismo, mas não. Nós precisamos cada vez mais evidenciar, nós temos excelentes teóricos, inclusive brasileiros, quem descobriu quantos neurônios nós temos no cérebro foi uma pesquisadora brasileira, Suzane Herculano, minha professora maravilhosa, e ela conseguiu fazer essa contagem, então nós temos cada vez mais avançado nessa questão dos conhecimentos, de como que o cérebro funciona, e nós precisamos tirar esse conhecimento só da área acadêmica e trazer ele para a área empresarial, porque nós estamos todos os dias lidando com o agente mais importante que são as pessoas. Eu preciso entender de fato como essas pessoas funcionam para poder impulsioná-las para resultados. Eu falei bastante, né, mas eu acho que esse é o cerne da questão, Edil. A gente precisa entender como as pessoas funcionam. A gente não pode entender mais de processos do que sobre a mente, porque é a mente dessas pessoas que fazem esses processos na prática se tornarem reais, né. E acho que tem outros aspectos, por exemplo, até mesmo da cultura organizacional, né, que existem diversos teóricos também que trazem sobre isso e que são fundamentadas na parte da neurociência, né, o chá traz sobre esses aspectos mais profundos ali, de como que a cultura funciona. E aí quando nós olhamos para a parte da neurociência, nós percebemos que nós somos seres sociais. Então essa
ruptura é levada quando tem mais de 3 pessoas trabalhando juntas, porque essas pessoas têm uma necessidade social de sobrevivência, de se sentir reconhecida naquele meio. O nosso cérebro precisa disso. Aí você pode me falar: "Ah, Juliana, mas tem pessoas gostam tanto dessa parte social, tem pessoas mais introspectivas". Tem, claro que tem, nós temos temperamentos e comportamentos diferentes, faz parte, isso é importante inclusive. Mas ainda assim essas pessoas estão conectadas em uma comunidade. Por mais que essa pessoa, por exemplo, eu não gosto muito de participar de eventos presenciais, mas participo de eventos online, participo de jogos online, ela se encontra em algum tribo, alguma comunidade, porque nós somos seres sociais, nós precisamos disso na nossa sobrevivência, mesmo que o nosso social seja um ciclo mais fechado, menor, ainda assim nós somos seres sociais vivendo em ciclos, né, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família, isso é muito importante. Ô Ju, de tudo que você falou, a única coisa que eu não concordo é que você falou demais, você falou de menos. Dá Eu pra gente até ficar bastante tempo falando sobre isso, né, Gil? tempo. Então, eu acho que isso dá um podcast só para isso, então eu Dá. já aqui registro meu formal convite para você voltar aqui só para a gente poder falar sobre a neurociência com relação a isso, porque, olha o quanto, né, o tamanho do que se progrediu inclusive, com relação a isso também. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, nessa área, isso foi nossa, isso faz tempo, isso foi em 98 que eu comecei a falar sobre isso, as pessoas me olhavam com muita estranheza, né, até porque realmente havia muito pouco que se estudar sobre isso, né. E de lá Hum, para cá, olha o quanto que essa coisa cresceu, né, o quanto que, aí você consegue imaginar inclusive em progressão, né, o quanto que daqui para frente isso também vai aumentar, né. com Então, certeza. já se considere ameaçada por mim aqui para a gente poder bater um papo só sobre isso, tá bom? Convite aceito, com certeza. Ô Ju, eu vou para a última pergunta com o coração partido em 12. Essa é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que é convidado aqui pelo nosso podcast, que ele fala especificamente sobre liderança e sobre negócios, né. Então, para todo mundo que veio aqui até agora, eu fiz essa mesma pergunta, eu quero saber a sua visão também. Ju, o que é liderar? Ia ter que respirar para responder isso, porque é uma pergunta muito forte, né, embora a gente tenha falado bastante sobre isso, liderar é de fato influenciar as pessoas para um propósito, é conseguir perceber qual que é a habilidade dessas pessoas e direcionar de forma assertiva para esse resultado, né, Você então disse cada vez mais. você disse influenciar as pessoas, é isso, né? Pode continuar. Isso, exatamente, influenciar essas pessoas. Edil, e aí trazendo o aspecto da própria neurociência para justificar o porquê que liderar é influenciar. Nós temos neurônios espelhos, né. Então isso foi descoberto numa pesquisa com macacos, colocaram macacos para comer e eles iam olhando quais eram os movimentos do cérebro que se tinha quando esse macaco comia. E aí percebeu-se que quando o pesquisador comeu, o mesmo, a mesma rede neural que era acionada quando o macaco comia se acendeu também. Ele falou: "Ué, mas ele não comeu, ele só me viu comendo". Então foi percebido que nós temos neurônios espelhos que refletem esse comportamento. É muito comum que você esteja num dia triste e se encontra com alguém que está super feliz e se sente feliz também. E o líder, ele tem um papel muito importante nessa influência dessas pessoas, em atuar, né, diretamente com esses neurônios espelhos e conseguir motivar o time para esses resultados. Então o líder tem esse papel de influência positiva dentro do time, de influência para o resultado dessa equipe e de conseguir realmente localizar quais são os potenciais, né. Há muito tempo nós trabalhamos, inclusive com foco muito forte no que a pessoa tinha de desenvolvimento. Hoje a psicologia positiva ela traz, vamos olhar as forças dessas pessoas, vamos olhar o que que elas têm de habilidade, para que elas consigam crescer cada vez nessa habilidade, ao ponto que a distância entre aquilo que ela não era tão boa acabe diminuindo, porque eu estou puxando essa âncora da fortaleza que essa pessoa tem. Então, o líder tem esse papel, inclusive, de conseguir entender quais são essas fortalezas desse profissional e conseguir direcioná-lo dentro dessas fortalezas para os resultados, conectando aquilo que é feito com o propósito do funcionário para atingimento do resultado. Eu acho que essa é a chave, assim, que a liderança precisa ter. Como que eu conecto a melhor habilidade dessa pessoa para conseguir os melhores resultados? E essa pessoa certamente vai se sentir muito feliz. Como você disse, Edil, nós queremos contar boas histórias, nós queremos ser bons profissionais. É muito difícil, eu acho que eu não achei, só se a pessoa estiver muito desmotivada mesmo da vida, de acordar todos os dias e não conseguir encontrar um propósito, de as pessoas querem fazer a coisa certa, elas podem errar, mas elas não querem errar, elas querem acertar e errar não tentando acertar.
Por isso que a gente precisa, cada vez mais, tratar os erros com uma flexibilidade muito maior. Eu preciso criar ambientes, espaços para que essas pessoas consigam, inclusive, errar. Porque só assim elas vão conseguir encontrar o caminho. E quanto mais eu erro e aprendo rápido, mais rápido também eu consigo acertar e evoluir. Então acho que esse é um ponto importante, as pessoas estão tentando acertar. Como que a liderança consegue criar esses espaços para que elas evoluam na curva de aprendizado com mais velocidade e consigam, de forma também mais efetiva, começarem a trazer resultados cada vez mais exponenciais para dentro das organizações. Não é uma tarefa fácil. Que bom que existem podcasts como o seu, que bom que essa pauta está cada vez mais presente, porque desenvolver bons líderes não é fácil, mas é fundamental para que a empresa continue atuando e que as pessoas continuem se desenvolvendo, né, Gil? No final, nós queremos contar boas histórias da nossa vida, queremos alcançar os nossos objetivos pessoais e profissionais. Maravilhoso. Nossa, Ju, Uhum. aprendi demais com Ah, você, minha amiga. Obrigado, também obrigado de contigo, Gil. coração. Ju, super obrigado. Então, o convite já feito para a gente poder voltar para poder falar sobre neurociência aqui aplicado à gestão de pessoas, aplicado à liderança. Ju, fala tchau para nossa galera aqui. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Dia, pela oportunidade, pelo espaço, por estar aqui. Realmente passou muito rápido esse tempo. Eu queria muito mais para a gente continuar, mas fico totalmente à disposição. Meu LinkedIn também é Juliana Torres, então fique à vontade para se conectarem comigo e a gente continua essa conversa em outros momentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ju, agradeço de coração. Pessoal, espero que assim como eu, vocês também tenham adorado esse nosso bate-papo aqui. Posso dar uma dica? Volta e assiste de novo. A Ju falou muita coisa muito legal. Um tem que escutar, outro tem que digerir, entender, colocar em prática e ser feliz. É isso que eu desejo para vocês. Muita felicidade, Ju. Beijo grande. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Valeu.